tenho que começar a gravar aqui, peraí. Comecei a gravar, tá? Tá, beleza. Pode compartilhar, então, a nossa tela aí. Vamos lá, vamos nessa. Peço perdão aí a todos os Gente, irmãos. não assim, é um assunto que eu vou ser sincero com os irmãos, não é muito simples, de compreensão muito simples. Mas só que é um assunto que ele, tá, ele está presente atualmente nas discussões aí, mesmo que indiretamente da igreja. Como eu falei, assim, eu consigo enxergar assim na igreja pessoas que têm uma visão mais tendendo ao socialismo, consigo enxergar dentro da igreja pessoas que têm uma visão tendendo mais ao capitalismo. Então, vendo que existe isso hoje dentro da igreja, é importantíssimo a gente ter o discernimento dos impactos que esses pensamentos podem ter dentro da igreja. Né? Pode passar a próxima. Vamos lá. Então, daí, aquilo ali foi o título, né, do capítulo, tá bom? Que é... Vou até abrir aqui também no meu livro. Ó, a gente estudou Vox Populi, né? Foi a última. Essa é Socialismo, a Salvação pela Propriedade Comum. Tá bom? Então, é justamente isso que nós vamos estar estudando nesse momento. Eu coloquei a foto do Marx, né? E perguntando o que é o socialismo, né? Só para a gente abrir a nossa discussão. Né? O que é o socialismo? Alguém consegue me dar uma definição do que seria o socialismo? Eu vejo como uma repartição é, comum dos bens, é como se não tivesse um beneficiado e como se não tivesse uma burguesia e um proletariado. É interessante. Isso daí é uma das facetas, né, do socialismo. Acabar as classes, não ter essa diferença de classes, ser uma classe só. Ter uma divisão comum do bem. Muito bem, Yuri. Daí é uma classificação mais geral do que seria. Pode passar a próxima aí. O próximo slide, olha. Eu coloquei algumas considerações que nós devemos fazer antes de começar o nosso estudo, né? Ó, uma coisa é a propriedade comum dos bens, outra coisa é a ideologia do socialismo. Tá bom? Então, não é o fato de ter propriedade comum dos bens que nós vamos falar que é um socialismo já. Né? Que é uma ideologia socialista. Por exemplo, na sua casa, provavelmente tem algumas coisas que são propriedade comum, né? A própria casa que você mora, se você mora com seu filho, seu pai, seu irmão, sua mãe, é uma propriedade comum. Não quer dizer que você viva num socialismo. Então a gente tem que conseguir distinguir o que é a propriedade comum dos bens e o que é socialismo. Propriedade comum dos bens existe no dia a dia da gente, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é o socialismo como um sistema externo ou como estado mental, né? O sistema externo seria justamente tendo o fim da propriedade privada, né? A propriedade comum, ampliando para além dos limites, né, aceitáveis. O estado mental seria uma predisposição a essa questão mais altruísta de dividir os bens. Então, existem socialistas que falam que o socialismo é um estado mental. Né? Esse que é um estado mental é quase uma religião, né? Se a gente for parar para pensar assim, o socialismo é um estado mental. Então, mas também é confiar muito no estado mental do homem, né? Você pensar o socialismo com o estado mental, você tem que confiar muito no estado mental do homem, que esse estado mental, através desse estado mental, vai conseguir implementar uma sociedade mais justa. Enfim, tem os socialistas estatistas e os não estatistas. Só estou mostrando como que é complexo, entendeu? Esse termo. Os estatistas, por exemplo, são aqueles que a gente pode ver lá na União Soviética, que tem um Estado controlando, que tinha um Estado controlando tudo, né? Ou que tem atualmente na China, que tem um Estado. O não estatista, ele já por exemplo, anarquista. O anarquista é um socialista não estatista. Ele não quer Estado, tá?
a passagem para o comunismo, no caso, teria que ser de forma abrupta, sem ter nenhum Estado mediando. Tudo bem? Então, o anarquista ele não concorda. Eu vi que faltam 10 minutos ali. Eu já vou até me programar. O pastor o pastor Ayrton, ele falou muito bem na última aula que ele deu, que nunca existiu o comunismo. Porque o comunismo seria a etapa final do processo que o socialista gostaria de chegar. Tá? Então você tem uma sociedade de classes. Né? O que são as classes? Né? São as classes sociais. Né? Tem o mais rico, tem a classe média, tem a classe pobre. Isso daí são as classes sociais que são divididas de acordo com o poder aquisitivo. O socialismo, que a gente vai ver, ele passaria por uma ditadura, que seria a ditadura do proletário, e, por fim, o Estado ia sair de cena e ia ter só o comunismo, sem Estado. Só que não existe nenhuma experiência atualmente que chegou até esse momento de comunismo. Tem também essas outras formas de socialismo. O da Sociedade Fabiana Britânica, a social, né? Que eu terminei de escrever agora há pouco, escrevi correndo, gente. Social-democracia e o marxismo-leninismo. Tá? A Sociedade Fabiana, ela ela acredita que, criando teorias, né, sobre o socialismo, sobre essa fraternidade, a propriedade comum, a sociedade já seria transformada. Tá? Então, eles são mais idealistas. Né? Então, só escrevendo sobre a sociedade já seria transformada e chegaria a esse estado de propriedades comuns. A social-democracia, ela acredita que, a partir ela se contenta com leis que melhorem a situação do trabalhador. Então, na teoria, um partido social-democrata, segundo a visão do autor, ele tende à esquerda, né? Mas não uma esquerda que quer acabar com o Estado ou acabar com o capitalismo. O social-democrata, ele só quer melhorar as condições de trabalho e as condições do trabalhador. Tá bom? O marxismo-leninismo, ele já é mais radical. Tá? O marxismo-leninismo, ele é a favor de ter uma revolução armada, uma ditadura, primeiro, que vai tirar toda a propriedade privada, vai expropriar, né, que a gente chama isso, tirar toda a propriedade privada e depois vai dividir igualmente essas propriedades privadas. Tá? Também a gente tem que fazer a distinção de socialismo científico e socialismo utópico. O socialismo científico é o socialismo do Marx. A gente chama de marxismo. Por quê? O socialismo científico foi quando o Marx ele escreveu uma teoria científica a respeito do socialismo. Então parou de ser só um discurso e virou uma teoria científica. Ele escreveu textos científicos com o intuito de provar que o sistema socialista era um sistema melhor e era um sistema que inevitavelmente ia acontecer em algum momento, nas previsões do Marx. Tá? O socialismo utópico, ele não acredita nessa... na verdade, o socialismo utópico, ele acredita na predisposição... Aliás, a partir da tomada de consciência de alguns industriais, esses industriais eles iam fazendo o socialismo dentro de suas empresas, dentro de suas indústrias. Então, vamos supor, sou industrial, tem indústria de tecidos, né? Então, eu tomo consciência de que o socialismo é o melhor e eu implemento o socialismo na minha indústria, tá? Só que é utópico, né? Porque, primeiro, assim, que industrial que vai querer fazer isso, né? Querer pegar o lucro e dividir igualmente com todos os seus funcionários. E segundo, que teve alguns industriais que fizeram isso, só que eles faliram, tá? Tiveram alguns industriais que tentaram implementar o socialismo dentro das suas fábricas, só que no final eles não foram para frente, não, acabaram falindo, tá? Então, nesse tópico, o que eu quis falar? Que existem, que é muito complexo a ideia de socialismo, né? A gente vai acabar vendo o que tem de comum deles todos, tá? Mas só que a gente tem que considerar essas diferenças. Pode ir para o próximo, Claudomir.
Olha só, a crítica ao capitalismo. O socialismo, ele faz uma crítica ao capitalismo. Qual é a crítica que ele vai fazer ao capitalismo? Principalmente com relação à discrepância das classes sociais. No geral, as classes sociais. Ele vai criticar ter classes sociais. Tudo bem? Depois ele vai falar qual é a gênese da classe social, por que existe. Mas a crítica do capitalismo é que o capitalismo gera classes sociais e, consequentemente, desigualdades sociais. Mas olha só, não é só o socialismo que critica o capitalismo. O fundamentalismo, aliás, os conservadores e os nacionalistas também criticam o capitalismo. Isso foi visto na aula do pastor Ayrton. Então, criticar o capitalismo não te faz um socialista. Nós vivemos atualmente num momento de polos, né? de polarização. Então, hoje em dia é muito difícil as pessoas não te rotularem. Então, se você critica alguma coisa do capitalismo, fala, poxa, cara, eu acho isso daqui uma injustiça, isso daqui acontecer nesse sistema, você recebe um rótulo na testa de socialista. E se você critica o socialismo, em algum aspecto que você acha que estão equivocados, você recebe um rótulo na testa de capitalista. Então, a gente vive um momento de polarizações. E polarização, gente, sempre é difícil de ter diálogo, tá? Porque polarização acaba indo para extremos onde as pessoas se cegam, né? Nenhuma consegue enxergar alguma coisa de bom que pode ter no outro, né? Vamos lá. Além dos socialistas, conservadores e nacionalistas criticam o capitalismo. E não é porque conservador e nacionalista critica que eles são socialistas, né? Eles criticam o capitalismo com relação ao quê? O capitalismo, ele tende a querer tirar, ainda mais se a gente pensar no capitalismo hoje em dia, né? O capitalismo atrelado à globalização, tende a acabar com tradições. Né? Então, por exemplo, o jovem hoje em dia, aqui no Brasil, nas nossas igrejas, vamos falar nas nossas igrejas, qual é a música principalmente que toca nas nossas igrejas? São músicas versões americanas, correto? Né? Por exemplo, a Gabriela Rocha é só versão americana. Né? Você pega praticamente todas as músicas que ela canta, ela pega do Jesus Culture, ela pega da Darlene Zschech, ela vai pegar as músicas americanas e vai fazer versões brasileiras. O conservador, né? Um conservador, ele vai falar, não, e os nossos costumes, as nossas tradições, né? Ele vai pensar assim, então ele vai criticar esse lado do capitalismo que acaba acabando com os costumes e tradições. Talvez o pessoal mais velho, ele pense o seguinte, cara, quando eu era mais novo, a igreja tinha umas músicas que tinham uma característica mais regional, brasileira, né? Eu consigo pensar que Vencedores por Cristo, se eu não me engano, é manhã pescador, já se lança no mar. Quem conhece essa daí? Essa daí é da antiga. Nem era nascido, Marcos. Poxa, eu não era nesse... Mas ouço tudo, gente. Eu sou músico, né? Então eu ouço tudo. Às vezes eu pego uma discografia, sei lá, Vencedores por Cristo. Eu pego Mas eu primeiro... gostei do tom de voz aí. Eu pego desde o primeiro CD até o último álbum e escuto, né? Mas só que a gente vê na história aqui do Brasil uma mudança. E eu não tô nem falando de teologia, né, gente? Porque as músicas que tocam na igreja, a gente pensa que tem que ter uma teologia, né? Saudável, né? Falando mais com relação a regionalizações, regionalismo, né? Também o capitalismo, o atual, né? Ele tende a tirar a questão. Eu vi que tá faltando um minuto. Vai derrubar o... Falta um minuto. Vamos sair para começar novo? Beleza. Aí a gente... Deixa eu colocar aqui. A gente já volta lá de uma vez no novo, ok, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Saindo.